Gravando bonitinho. Hoje eu vou compartilhar com você tudo o que eu aprendi em 30 dias criando conteúdo com constância para 4 redes sociais. E não só o que eu aprendi, eu vou compartilhar aqui os meus resultados reais e spoiler, teve até venda. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lola, sou gestora de projetos, processos e automações. E por aqui eu quero não só te ensinar a se organizar melhor, mas principalmente crescer a sua carreira e o seu negócio aqui no digital. Mas bora lá, sem enrolação. Eu comecei a criar conteúdo no dia 24 de dezembro, no caso no dia 23, porque eu não comecei a criar, mas eu publiquei mesmo no dia 24, então não esperei o ano virar para colocar esse projeto no ar, porque era muito importante para mim parar de procrastinar. Eu tenho procrastinado esse projeto de criar mais conteúdo, falar sobre o meu trabalho há muito tempo. Já tive algumas tentativas, mas nunca fiz com constância, então eu queria me desafiar. E eu sabia que se eu não me comprometesse, de fato, publicamente com outras pessoas que não eu, não iria funcionar. Então, ao invés de criar só sobre gestão de projetos em específico, eu foquei em compartilhar minha jornada na criação de conteúdo, principalmente porque, como era um desafio, eu queria relatar tudo o que estava acontecendo. Então, se você não acompanhou esse processo lá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn e aqui também no Shorts, eu postei todos os vídeos dessa série incrível que foram os 30 dias, 30 conteúdos. Qual que era o objetivo? Fazer com que você, que ainda não me conhece, não conhece o meu trabalho, ficasse mais consciente sobre mim e como que eu posso te ajudar dentro do digital. Então isso para mim foi concluído porque eu alcancei diversas pessoas, eu fechei contratos incríveis e principalmente, eu conheci, fiz conexões muito legais e eu vou explicar para vocês todos os insights que eu tive, principalmente porque eu criei para redes que eu nunca tinha criado na vida, como o LinkedIn, por exemplo, e foi uma baita surpresa. Primeiro de tudo, a estratégia. O que eu fiz foi adaptar os conteúdos da série para outras redes. Então, eu mais repliquei os conteúdos para ver como que eles iriam. E o meu lance aqui não era viralizar, vender muito e tudo mais. Era simplesmente testar formatos e testar conteúdos. Então, por exemplo, será que no LinkedIn, que é uma rede social onde eu via mais texto, funciona bem vídeos curtos também? Não sei, eu não tinha essa informação. Então eu quis testar e variar os formatos. Então criei infográficos no Instagram, infográficos no LinkedIn, vídeos nas 4 redes, vídeos produzidos, vídeos não produzidos para que eu testasse o formato. E principalmente eu ramifiquei os conteúdos. Eu posso explicar sobre essa estratégia aqui em um outro vídeo para vocês, mas eu simplesmente ia duplicando os meus conteúdos e ramificando eles. Agora vamos aos dados. E é importante dizer que eu fiz tudo isso sendo mãe de um bebê de 8 meses, com uma pequena rede de apoio na parte da manhã. Então eu não tinha muito tempo para criar. Toda a minha produção de conteúdo precisava ser extremamente otimizada. E como gestora de projetos eu conseguia fazer isso. Bom, vamos aos insights da primeira conta, que é no Instagram. Eu tive 27.300 visualizações nesses últimos 28 dias, então dá para ver aqui que eu tive um pico, principalmente porque eu não estava produzindo nada de conteúdo, então é normal que ele sofra esse pico e aí depois ele vai caindo, é super tranquilo, mas ao mesmo tempo eu tive alguns picos aqui também, de visualizações, e eu fiquei muito feliz com esse resultado, principalmente porque eu não esperava, mas pela quantidade de conteúdo pode ser que isso tenha influenciado. O que eu peço para vocês não levarem em consideração? Essa porcentagem aqui de 252, 307%. Porque como era uma conta que eu não produzia nada, é difícil você analisar um crescimento. Então, o que a gente vai analisar aqui são os dados cruamente, só para a gente trazer uma coisa mais real, porque eu vejo que as pessoas pensam que vão começar a criar conteúdo na internet e vão viralizar, vão ficar famosas e tudo mais, e não é isso, você precisa estar muito consciente e por isso que eu sei que esse conteúdo é importante. Com relação ao alcance, eu alcancei 5.621 contas nesses últimos dias, então assim,
foi muito. Claro que quando eu analiso aqui, como gestora, eu já penso na minha conversão. Eu converti muito pouco dessas pessoas. Poderia ter convertido mais, o que quer dizer que eu preciso melhorar a minha copy, a minha estratégia de conteúdo, fazer mais testes. Então, isso me mostra que são ótimos números, ok, mas eu gostaria de ter convertido mais. Porque se vocês verem aqui, ó, eu tive 756 interações com o conteúdo, 8 cliques no link da bio. Eu tive 24 novos seguidores nesse mês, o que para mim foi um excelente mês em relação a seguidores, mas por conta desses números aqui, eu sei que eu poderia ter convertido mais pessoas nesse sentido de me acompanharem. Mas isso é tranquilo, são ajustes de estratégia de conteúdo. Visitas eu tive 438, então veja, exatamente por conta desse número aqui também, poderia ter sido, por exemplo, 10% do número de visitas, mas 5% ali já está no número legal. Gosto de saber que eu tive pessoas que me seguiram e principalmente desse alcance. Mas um ponto muito importante sobre o Instagram. Mesmo que eu tenha tido pouca conversão, eu tive uma venda da minha formação, da formação gestor estrategista, e me deu ali um caixa de R$ 2.500, porque o acompanhamento da formação é 2497, então saldo positivo no fluxo de caixa também. Isso sem fazer nenhuma ação de vendas, porque todos esses conteúdos que eu fiz não tiveram esse intuito. Eu só falei de alguns produtos, porque eu sempre faço isso, mas eu vendi sem uma call to action, né? Sem uma chamada para ação para isso exatamente, tá? Já no LinkedIn, aqui ele vai me mostrar os últimos 7 dias apenas, então eu vou colocar aqui na tela outros prints de quando eu comecei a criar conteúdo, que foi gigantesco o meu número de impressões, e é bom que também vocês vejam nos últimos dias, então eu tive uma queda de 20% nos últimos 7 dias, mas também porque eu só publiquei os vídeos, né, eu não compartilhei outros novos conteúdos aqui no LinkedIn. Quando eu comecei, eu até estava publicando mais do que um, às vezes eu publicava 2, 3, então no LinkedIn a quantidade importa também. Tive mais seguidores aqui, então hoje eu estou com 780 seguidores. Quando eu comecei, eu estava com uns 400, 500, então foi muito alto o número de conversão aqui no LinkedIn, foi a rede social onde eu tive mais resultado de longe. Nos últimos 90 dias eu tive 314 visualizações do perfil, então eu tive um número muito alto de pessoas que me seguiram e pessoas que nem visitaram meu perfil e me seguiram também. 57 ocorrências em resultados de pesquisa, então as pessoas começaram a me encontrar muito mais. Nos outros prints vocês vão ver que acho que está 20, 24, algo assim, então cresceu muito mais os meus resultados em busca de pesquisa. Aumentei aqui 37% da newsletter. Vamos lá, que a newsletter era um ponto à parte. Eu criei a newsletter, que era um projeto já que eu tinha há muito tempo, porque eu queria escrever mais. Eu sou jornalista por formação e eu sentia muita falta disso. E eu sei que a gente precisa de um espaço que seja só nosso. E o e-mail, principalmente, ele é esse espaço. Então eu criei a Sem Caos, que é a nossa newsletter. Vou até deixar o link dela aqui na descrição, onde você pode assinar. E aqui no LinkedIn eu publico ela e também no Substack e no Behave. Tenho gostado mais do Behave para isso, mas eu vou trazer as minhas impressões sobre a newsletter em um outro vídeo, porque é um mundo à parte. Mas bom, nós tivemos 11 novos assinantes e a newsletter, inclusive, foi o meu maior acerto aqui no LinkedIn. No primeiro dia a gente tinha 55 assinantes e hoje nós estamos com 144 assinantes, o que para mim é muito em pouco tempo, foram apenas 30 dias, e foi onde eu mais cresci. Então a gente está aqui com 3 edições, estou bem feliz com isso. E também foi o LinkedIn responsável por trazer um contrato maravilhoso, que eu devo divulgar em breve, onde eu não só vou ser gestora de projetos, mas eu vou adentrar muito mais o comercial como GTM Engineer e lidar com o mercado americano que eu não lidava antes. Então, estou muito animada para essa oportunidade, mas foi pelo LinkedIn. Então, se você não posta, não fala sobre o seu trabalho, comece. Apenas comece com o que você tem, nem que seja escrevendo textos, tá bom?
Vamos lá para o YouTube, onde as minhas hipóteses não se comprovaram. Eu pensei que o TikTok seria muito melhor que o YouTube, e na verdade não foi. Eu tive mais resultados no YouTube em relação a alcance, e principalmente me mostrou que é uma plataforma que, se eu achava que estava acabando, não está, e que a gente precisa investir. Agora esse aqui, ó, nosso primeiro teste de conteúdo longo nessa plataforma, mas aqui estão os números. Eu tive 4.900 mil visualizações, quase 5.000 visualizações aí nos últimos 28 dias. 17 mil vezes eu fui mostrada no feed das pessoas, tive 165 marcações com gostei e 16 novos inscritos. Então, em relação a seguidores, não variou muito ali do Instagram, então não foi um resultado muito exorbitante também, mas me mostra que é uma rede social muito possível de explorar, mas que agora o meu desafio vai ser entender os formatos dela. E aqui no ao vivo eu não tive nenhum, né? Então, para mim também foi bem tranquilo. E eu gosto que ele também dá alguns insights, por exemplo, vídeos que estão aumentando o público. Aqui não tem dados, né, suficientes para mostrar, mas aqui também tem os horários e os insights também me chamaram muita atenção, porque assim eu consigo replicar e trazer. Vamos lá sobre o TikTok. Eu tive 11 mil visualizações de vídeo, 45 de perfil, o que é normal. Eu aumento muito mais o meu público em relação a vídeo, mas o meu nicho é muito específico, então principalmente para uma rede como o TikTok, aqui a minha hipótese é que para crescer eu vou ter que abrir um pouco mais o meu nicho e falar um pouco mais, por exemplo, sobre marketing, sobre criação de conteúdo, que é um pouco mais abrangente, para depois eu funilar essas pessoas dentro da gestão de projetos. Tive 45 visualizações de perfil, 472 curtidas, 24 comentários, 8 compartilhamentos. E aqui vocês podem ver que eu comecei com um engajamento bem baixo e depois a plataforma foi aumentando e eu tive picos. O que eu vejo no TikTok? É uma plataforma que você precisa ser extremamente constante. Então você precisa postar todos os dias, basicamente um requisito. E não só postar um vídeo por dia, mas 1, 2, 3, 4, enfim, quantos você conseguir, mas com uma qualidade. Não adianta você criar vários vídeos para o TikTok sem ter uma qualidade. E principalmente, se você quer usar essa plataforma para monetizar, você precisa ser ainda mais consciente dos conteúdos que você está criando, porque você pode ter alcance, você pode ter números, mas se você, por exemplo, quer transformar esses números em publis, em conversões, dificilmente você vai conseguir fazer isso apenas sendo muito generalista, tá bom? Aqui eu tenho muitos dados com relação à parte de onde eu apareci, né, para você pesquisar e perfil pessoal, mas os termos pesquisados também. E isso aqui me dá muita ideia de conteúdo. Por exemplo, eu posso falar sobre como prestar serviço na internet, como prestar serviço sendo gestora, tipos de prestações de serviço que nós temos no digital. Enfim, só esse tema aqui, só esse termo que foi pesquisado a partir dos meus vídeos, me traz muito mais conteúdos que eu posso criar para essa rede. Então, entendam que tudo depende do seu objetivo. Se você tem o objetivo de viralizar, cuidado, dá uma segurada nesse objetivo e veja o que você de fato quer. A partir de agora eu vou começar a testar vendas, vou testar algumas outras conversões, mapear os formatos de conteúdo que melhor foram. Inclusive, a gente pode ver aqui, ó. Dentro do TikTok, eu pensava que os conteúdos em que eu falasse de uma forma sem edição, sabe, bem abrindo a câmera mesmo e falando, iria melhor. Mas eu me surpreendi. Alguns vídeos aqui do começo, onde as edições estão mais pesadas, onde eu estava na luz, porque agora eu mudei, então eu ainda vou organizar o meu cantinho, eu tive 581 visualizações. E o último que eu fiz aqui em cima, ó, teve 520, 494. Então, tudo vale de teste. O que eu acredito, seja em cada uma dessas plataformas, o que vai demandar é o seu poder persuasivo, o seu carisma, só que principalmente o quão de copy você tem ali. Eu sei que alguns conteúdos aqui, eles não são ruins, mas eles poderiam ter sido melhores feitos, um gancho melhor,
Talvez uma outra forma de gravação, talvez o formato do conteúdo, talvez um conteúdo que eu trouxe em vídeo é melhor em um carrossel, é melhor em um infográfico. Então, isso eu preciso mapear. Mas o que eu quero trazer aqui para você, inteligência de redes, te mostrar o poder do LinkedIn e principalmente de você ser constante. Como eu criei todos esses conteúdos, eu tenho dados. Eu consigo olhar aqui quais foram os que tiveram mais curtidas, visualizações, comentários e a partir deles criar novos conteúdos. Então, quanto mais você vai fazendo, melhor você se torna. O que eu mais me travava na hora de produzir conteúdo é que eu queria tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. E não é assim. O básico bem feito é muito melhor que o perfeito que nunca sai. Agora me conta se você gostou desse vídeo, se você quer que eu traga aqui mais dados para você em relação à parte de redes, de marketing, enfim. Deixa o seu joinha aqui, acho até engraçado, sempre quis dizer isso. Deixa o seu joinha aqui no canal e fique à vontade. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo por aqui.